temperamento, assim, um homem correto, assim, de certa forma obsessivo, assim, no trabalho. Cara forte e decidido e um líder. Ele é simpático, gosta da natureza, gosta de caminhar. Pacato, isso, né? Bem pacato, assim, né? Por fora, né? Mas que nas suas horas de folga, que são, né? São as pesquisas, vêm daí. Observador, aquela pessoa que fica assim, né? Atenta, se concentra no que está vendo, esquece do mundo, talvez até ridicularizado por alguns, né? Em função assim, prestar atenção, porque essa área de pesquisa, essa área de geografia requer muita atenção e aí às vezes pode falar, a fulana tá no mundo da lua, né? Uma pessoa bem centrada, uma mente intelectual e científica, né? Eu acho que era uma pessoa metódica, né? Que gostava de organizar coisas, deveria ser um colecionador de minerais. Bom, uma pessoa instigante, tá? É aquela pessoa que está sempre furungando, está sempre indo atrás. Também imagino que seja alguém bastante meticuloso, que faça estudos assim bem detalhistas, assim, que mergulhe fundo no que ele produz, né? Era um homem rígido, bastante rígido, até pela formação militar que ele teve. Um senhor amável, né, com riso fácil, porém que valoriza a disciplina, uma coisa um tanto antagônica em relação à sua personalidade. Eu imagino ele usando roupas claras, e no exército tendo uma postura um pouco diferente, são dois comportamentos distintos. É dada a boemia, mas é uma pessoa considerada séria. Um homem bastante regrado, disciplinado, estudioso, um chefe de família, dedicado. Tá. Bom, eu imagino o Tupi Caldas como um homem com uma personalidade forte, convicto de suas ideias, de seus ideais e que veio ao mundo para dar o seu recado. Ele não quis deixar para trás, ele quis dar o seu recado. Não sei, deve ser uma pessoa muito inteligente, já que ele escreveu livros. Ele tem um ascendente em virgem, então ele é todo minucioso, todo organizado nas coisas que ele faz no trabalho. A lua dele é em Sagitário, então ele é aventureiro. Ele é muito à frente do seu tempo e tem uma imaginação muito fértil. Parecia ser uma pessoa sensata também, que não combina muito com o rigor do militarismo, que age quase sempre por regulamentos e tal, e me parece que ele é uma pessoa um pouco maleável, né? Ele me passa essa ideia assim, de um cara flexível, de repente até não tão rigoroso como o militar em geral. Acho que ele foi um iludido. Passaram por ele, disseram, tu é muito importante, tu vai ser um grande homem na vida. E ele acreditou. Então eu imagino que o seu Tupi Caldas era muito concentrado nos seus princípios, era muito dedicado à sua profissão, uma pessoa muito séria, rigorosa, também com a família, muito rigoroso, muito exigente. Fumava padeiro e no final da tarde ele se reunia com os amigos no centro da cidade, quais eram os Borges de Medeiros, essa turma da época. Um cara novo, assim, que ia meio que comprovar as teorias dele e lutava por isso só. Assim. Ter sido um homem muito interessante, com um conhecimento muito grande, deve ter feito muitas pesquisas em literatura estrangeira, para fazer comparações, deve ter sido um grande estudioso. Ele era um homem, digamos, dedicado à família e também à profissão dele, mas eu acho que também por ele ter sido militar, ele deveria passar para as pessoas uma figura bem, né, bem séria, bem centrado. Mas eu acho que em casa ele era bem brincalhão com os filhos, eu acho que ele era bem legal. E ele tinha aquele ar, assim, professoral mesmo. Acho que talvez o mais encantador da personalidade dele fosse exatamente isso.
porque ele era apaixonante, ele era apaixonado pelo que ele fazia, por dar aula, e isso fazia dele esse homem maravilhoso. E um artista, mas muito mais para a parte assim científica, né? Eu acho que quem mexe com pedras mexe com energia, mexe com cores, né? E eu acho que deveria ser uma pessoa bem importante, assim. Uma pessoa sensível, né? Para assuntos sociais, assuntos gerais. Uma pessoa afetiva, porque liga os aspectos do lugar onde ele mora, né? Do apego à cidadania dele. Pessoa inteligente, porque senão não conseguiria fazer toda essa correlação e saber buscar fora e trazer para cá e tudo mais. A polícia é uma pessoa sensível, tá querendo defender o que era nosso, no caso, do Brasil. Especialmente o Rio Grande do Sul, então ele era bem aqueles gaúchos tradicionais mesmo, bem arraigados, assim. O professor era um cara bem tranquilo, assim, ele tinha um ritmo bem devagarinho, típico de uma pessoa observadora, caminhava, ficava olhando, vendo tudo que ficava acontecendo à volta dele, né? Magro, fumante, tranquilo, adora a natureza, prefere ficar sozinho, acha mais sentido na natureza do que nas pessoas. Nas rodas de amigo ele sempre era ouvido, assim, porque ele sempre tinha muita coisa para falar e as pessoas gostavam de ouvir o que ele tinha para dizer. Então todo mundo chamava ele de professor, mesmo não sabendo que ele realmente era professor. Mas isso não interessava, o que interessava era o conhecimento que ele transparecia. Gosta de viajar, de ir de teatro. Ele devia ser um índio missioneiro, que veio lá de Santo Ângelo, morar em Porto Alegre e se sentiu totalmente deslocado. Tem aquela característica de militar, assim, bastante seco e sério. Tem uns tiques nervosos, assim, um pouco atrapalhado. Mas não deixa isso transparecer muito. Uma pessoa mais ligada aos valores do exército brasileiro mesmo, pátria, família e Deus. Apesar de viver numa época onde as coisas eram mais rígidas, de ser professor da escola militar, ele tinha uma visão mais ampla, mais avançada. Era um homem muito inteligente. Um aristocrata, porque é um cara que é estudioso, pelo menos era formado em geologia. É uma pessoa bem agradável de se conversar, alguém que escuta para poder entender um pouco melhor de como as coisas funcionam. E uma pessoa de ótimo gosto, né? Por estar em Porto Alegre, assim, estudar tudo que é daqui e se apaixonar, assim, como... Acho que ele, de repente, seja um dos modelos de bairrista que a gente tem, por querer fazer algo daqui. Bem calmo, bem tranquilo, gostava muito de estudar, gostava muito de ler, gostava de entender as coisas da vida. Uma pessoa, assim, bem disciplinada, assim, com princípios e valores bem assim, objetivos. Ele sempre foi conservador, tanto por ser militar, mas embora muito aberto a outras pessoas, mas sempre muito conservador dos bons costumes, da ética. Mas ele é um cara que estudava demais e recebia muita revista, muito jornal da Europa, além de vários livros de cientistas, pesquisadores, e acabou enlouquecendo dentro desse conhecimento. E pouco a pouco foi deixando o cabelo crescer, a barba crescer, ligando menos para essas roupas, começou a beber de noite. Mas mesmo assim continuava um cara muito divertido, embora muito à frente a seu tempo. Então foi, na verdade, um homem mal encaixado no período histórico, mal encaixado durante a história. Eu acho que esse homem ele deve ter tido assim, um grande drama pessoal que fez com que ele quisesse desenvolver esses estudos. Talvez ele procurasse um sentido novo por
por causa de alguma grande perda que ele teve antes. E aí ele, né, ele dedicou assim, as forças dele a uma coisa concreta. Inclusive essa coisa da geologia, a pedra, é uma coisa muito concreta, uma coisa permanente. Deve ser para tentar compensar uma perda que ele teve. Colecionava pedras quando era criança. Só que isso é um tipo de coleção difícil de fazer. Né? Imagino que ele juntou tanta pedra que a partir de um certo momento ele não tinha mais onde guardar essas pedras. O que levou ele a, numa crise familiar, ter que abandoná-las todas. E isso acaba retornando depois, no final da vida dele. Ele começa novamente a colecionar pedras e a espalhar essas pedras em diferentes lugares para não gerar uma nova crise. Então, bom, o Jaci era meu brother, assim, a gente andava de skate por Porto Alegre direto, né? Foi uma pena mesmo, ele era uma ótima pessoa, assim. E ele gostava do capitalismo, ou seja, ele gostava do sutiã, sabe? Ele gostava de tecidos. Ele gostava da casa dele, mas ele curtia a cultura dele. Então, com a genialidade dele, ele fez faculdade na cidade. Ele era um sujeito ele era um sujeito estável, com uma família, esposa, filhos, tinha uma vida normal e que tinha um hobby que gostava de estudar pedras, essas coisas. Era absolutamente normal. E que lembra, assim, fisicamente um sargento nazista. Aí, definição do cara meio joking, cara. Meio joking do Cataneu. Do Satolec. Exato. Esse aí. Eu acho que ele estava à frente do tempo dele, aquele tipo de cara que não adere às convenções sociais e pra fica mim, ele era absolutamente normal. inventando moda e todo mundo fica condenando ele até o ponto que surte um efeito positivo e todo mundo se surpreende com o resultado. Mas acho que se ele é capaz de ter estudado fora, uma família supostamente tradicional deve ter mandado ele. Aí ele deve ter recebido uma educação assim há século XIX. Tem mais essa, ele devia enxugar um álcool violento. Foi estudar na Europa e lá ele conheceu Fitzgerald, Hemingway, toda essa galera lá. Ele conviveu com eles. O Dalí, o Salvador Dalí. Eu acho que veio pra cá. Mas qual é o nível de mineralogia? Ele não chegava a esse grau. Né? Ele era excelente professor. Embora desse aula em um estado etílico alterado. Conheço pouca gente com o nome de Jaci. E o que eu conheci com o nome de Jaci muito era meu tio. E era um cara pitoresco também. Então, talvez não tenha feito um bicentenário falso, mas tinha um bigodinho em cima da boca, assim, então quando começou a falar me pareceu era rigorosamente ele. Também teve vários filhos e eu convivi bastante com ele e me parece que ele é o próprio tio Jaci. Eu faço uma relação com o meu ex-cachorro Tupi, né, que andava na beira do rio, Guaipeca, né, então eu acho que ele é um legítimo brasileiro. Características de pesquisador, cientista. Só se eu passar 2 meses. Talvez alguma coisa de obsessividade. Que não combina um pesquisador com um militar, uma pessoa tão dedicada assim. E que essa carreira militar serve mais como uma coisa, digamos, institucional para sustentar uma família, uma coisa, digamos assim, correta, né? E honesta, e que talvez pesquisador é coisa de doido e que isso não dá status, né? Então deixa isso para segundo plano, mas na verdade seria a paixão dele. Uma pessoa meio rígida, mas também com essa segunda profissão, professor, acredito que fosse uma pessoa também que de certa forma queria tocar, passar conhecimento para as pessoas. E acredito que seja um desses homens mais abstraídos pelo seu trabalho e menos interessado na questão familiar, apesar da dedicatória aos 4 filhos, tudo talvez seja uma forma até de compensar, como a gente vê bastante, né? Muito exigente, que
procurava saber as coisas a fundo, tanto é que ele ia para baixo do solo procurar essas coisas, em cavernas, acho eu, em grutas, para ver a relação disso tudo aí que tinha com a topografia, a geografia, a vegetação. Também acredito que seja uma pessoa conservadora, enfim, era professora da escola normal, professor do colégio militar, que eram escolas bem tradicionais, bem conservadoras, então tinha essa linha seguia uma linha bem tradicional. Mas, ao mesmo tempo, um contraponto era essa questão da inovação, da criação, né? Ao mesmo tempo que era um professor da área de ciências naturais, que estudava, que pesquisava nessa área, também na história, então misturava, fazia essa conexão com as humanas, né? Então eu acredito que sejam duas facetas bem características da personalidade dele, né? Eu acho assim que ele gostava, ele é bem curioso, para ele ter feito um livro nessa área, né? Eu acho que ele teve que pesquisar bastante a campo. E é por isso que eu acho que ele é uma pessoa do interior, porque talvez na capital, embora o lado de cá fosse ainda meio mato, coisas assim, mas eu vejo ele mais como uma pessoa do interior, assim, que tem campo, montanha, gado, bicho para pesquisar e tenha se namorado assim por essa área de geografia, minérios, esse tipo de coisas. É engraçado que ele era militar, dava aula em colégio militar e tal, mas de matérias não ligadas diretamente ao militarismo, o que faz eu concluir que ele era uma pessoa um pouco maleável e me parecia ser uma pessoa muito inteligente, porque primeiro para entrar nesses cursos ligados ao militarismo são cursos muito difíceis e além disso ele se aplicava em outras questões fora do quartel, né? Metódico, um estudioso, não muito criativo, preocupado com essa coisa da territorialidade, da história, da geografia. Eu acho que ele tinha um espírito aventureiro, porque ele explorava essas coisas que normalmente naquele tempo a maioria não dava valor. Ético. Moral, assim, bom moral, disciplina em sala de aula, imagina, assim, bem militar. Provavelmente muito curioso para inovar nessa maneira de chegar e querer falar mais especificamente sobre o nosso estado, da parte da geografia e geologia daqui. Uma pessoa que é provavelmente muito determinada, porque imagino eu que naquela época as pessoas não tinham muita credibilidade para isso, para poder fazer um projeto assim.